Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Esther Guimarães. Eu me chamo Camila Reis e você está no podcast Cria Aí. Hoje nós temos uma convidada que não é só uma convidada, é uma amiga, nossa mentora. Vamos entrar nesses parênteses, vários parênteses, mas que veio do direito para o marketing. Camilinha! Camila Proto, gente, mas pra gente sempre vai ser Camilinha. Gente, obrigada demais pelo convite de estar aqui. É muito importante pra mim esse momento, porque 1 ano, 2 anos que a gente estava no Rio Tio conversando sobre 2 anos, 2 sobre anos. o projeto de podcast da Cria Aí. Por que não, né? As pessoas começarem a escutar tudo aquilo que a gente conversa sobre mercado, sobre E influência, como falamos, sobre né? os eventos que a gente já fez. E só demorou 2 anos, gente, pra Mas é uma colocar em... pequena gestação. Movimentos, mas assim, que buscam colocar a gente no lugar mais adequado, né? Aquilo que a gente sente dentro do nosso propósito também. E a temática hoje vai ser um pouquinho diferente, a dinâmica hoje vai ser um pouquinho diferente, porque hoje, de fato, a gente vai falar um pouquinho de tudo que a gente falou aqui atrás, entrando em alguns pormenores, né, Camilinha? Chamando vocês para algo muito especial que vai acontecer. Enfim, conta pra gente, Camilinha, um pouquinho da sua jornada, de onde saiu, né? Sair do jurídico, do direito, para ir pro marketing. Você que já foi do teatro, que é uma comunicadora nata. Conta um pouquinho da sua história e como você chegou até aqui. Perfeito. Bom, me fiz advogada por um lugar muito confortável, assim, no entorno da minha família. Eu sempre gostei da parte de humanas, já sabia que eu não era de exatas e entrei em Direito. A faculdade de Direito, ela me abriu os olhos, ela me tornou, assim, me ajudou a me colocar, a entender sobre oratória, a me posicionar na minha vida. E durante a faculdade de Direito, eu fazia artes cênicas como atividade extracurricular. Né? Aquela coisa, né? Além disso, atriz e cantora, tá, queridos? Porque até voz essa mulher tem. É uma nexialista, né? Eu gosto dessa palavra. Nexialismo é uma palavra que a gente gosta muito de trabalhar, que não é muito utilizada no Brasil. No Brasil, a gente usa muito a palavra generalista, mas não soa muito bem. Mas o fato é que, quando às vezes a gente fala sobre uma profissão, né? Não é quem a gente é. A profissão, aquilo que a gente está fazendo em determinado momento da nossa vida, não é quem a gente é, aquilo que a gente faz. É aquilo que a gente se ocupa naquele momento. E, assim, a faculdade de Direito, as artes cênicas, todas essas escolhas que eu fiz na minha vida e também fazer, né, a transição de carreira depois de pegar a carteira da OAB, são movimentos que, de tudo, a gente coleta um pouco e faz quem a gente é, no final das contas, né? Então, na minha jornada, eu tenho uma perspectiva de todas as escolhas que eu fiz e todas as pessoas são assim. Chegou num momento da minha vida que eu peguei a carteirinha da OAB e eu queria viver outras coisas. Eu tinha curiosidade de como que eu poderia explorar a comunicação, a arte, né? E também entender um pouco nesse lugar do direito, na questão de cultura, de comportamento, como que a gente, assim, se entende, né, por sociedade, por comunidade, né? Esses núcleos. Então, foi meio que assim, na época, que era 2016, que eu me formei, acho que eu tirei a minha OAB em 2017, eu busquei, assim, meios, assim, caminhos, oportunidades, e eu consegui entrar na comunicação pela tangente, começando como social media. E nesse movimento todo, né, fui aprendendo, me tornei diretora de marketing do grupo Mais Entretenimento, que foi quando a gente se conheceu. Sim, em 2019. Em 2019, a gente se conhece e foi a internet era outro lugar, né? Era outro espaço naquela época. E eu precisava muito de suporte na parte de marketing de influência. Que era algo muito novo no mercado, né, Camilinha? Exatamente. E eu lembro que na nossa primeira reunião, nosso primeiro encontro, foi muito engraçado porque você falou assim, gente, mas
tem gente que faz isso que eu tô precisando, assim, essa dor, né? Aquele momento ali, o Grupo Mais realmente era uma empresa que cuidava da carreira, né? Em relação a shows do Whindersson Nunes, shows grandes, desde né? o stand-up até grandes festas, Nós grandes fizemos, shows. Djavan, Fábio Júnior, Festa da Fantasia. Foram grandes eventos. E nisso a Camilinha já tinha experiência com um outro grande evento que, na verdade, ditou moda durante muitos anos, que foi a Festa Oscar, né? Você teve ali, lá no primeiro momento, assim, ela vai poder falar melhor para vocês, mas essa conexão de personagem, de teatro envolvendo um show, quem trouxe isso foi a Festa Oscar. Isso não existia antes. Então, eu acho que a gente tem que dar a mão à palmatória mesmo e falar, né, o quanto isso mudou, porque hoje a gente está acostumado a ver, mas alguém criou, né? Então, a Camilinha fez parte desse processo, desse momento, e a gente se conheceu ali, você com uma dor em relação ao marketing de influência. Eu acho que nessa época a gente nem chamava de marketing de influência. Não, o que acontece? Quem nos colocou para você foi o Lelê Junqueira, nosso saudoso Lelê. Ele que nos apresentou. Porque ele viu o trabalho que eu desenvolvi na época que eu trabalhava na Box, né? Que tinha feito casa, histórias, enfim. Passei por um tempo lá. E aí ele lembrou, né? Lembrou que eu estava com a Esther numa empresa agora e ele ligou, Camilinha, eu preciso que você faça aquilo que você fez. Vocês só fazem isso? Falei, poxa, fazemos, né? Olhei pra Esther e falei, fazemos, então vou marcar uma reunião, porque a gente precisava fazer festa fantasia. Eles queriam algo diferente, eles queriam pessoas comunicando a festa de uma forma diferente, uma ativação diferente para os patrocinadores. Exatamente. Experiência de marca. Experiência de marca. Nem se falava sobre isso. Não existia, E assim, né? como, né, diretora de marketing do núcleo de operações, a gente às vezes está com um tempo muito escasso. Então, nossa, foi assim, um respiro ter vocês duas comigo com o braço direito. E depois disso ninguém respirou, né? Porque depois disso nunca mais. A gente seguiu sem respirar. Nossa, como foi intenso. Que é o pulo do digital, né? Que também é uma linha tênue ali do digital, que ele é maravilhoso, ele tem muitas oportunidades, mas também se a gente não entende qual é o propósito, né? O que a gente está fazendo aqui no digital? Por que hoje eu tenho esse sentimento de ansiedade, que parece que eu deveria estar produzindo conteúdo, eu não estou fazendo conteúdo, ao tempo que é muito difícil, né, para a maioria das pessoas falar, não, tá, além agora da minha profissão aqui, eu preciso aprender a pegar num celular e a gravar e a entender como que eu vou fazer isso. Eu acho que a gente pode vir agora ao ponto de que, em relação à sua transição como diretora ali do núcleo de uma agência de entretenimento e marketing, para você desenvolver a sua imagem pessoal na sua carreira, no marketing, porque você tem muito conhecimento, né? É realmente muito bom no que você faz. Como foi com o que você trabalha hoje? Quais são os seus projetos hoje? Porque ainda dentro do marketing, você ainda fez uma nova transição, né? Você trabalhava ali com toda essa parte de gestão de redes, de planejamento estratégico, e aquilo não estava te preenchendo, né? É aquilo, né? Dentro do digital, pode acontecer, né, da gente entrar dentro de um universo de demandas e a demanda nunca para, sempre tem cliente precisando de alguma coisa e a gente acaba sendo engolido por aquilo, né? Dentro do próprio digital, aquela realidade não fazia mais sentido para mim. Então, eu busco, né, essa transição de lugar com o projeto da Creator Lab, que é uma comunidade que se propõe, né, a construção de uma mentalidade em torno da monetização de marca pessoal. A gente acredita, né, que cada pessoa tem talentos e tem habilidades únicas, que é isso que faz ela ser quem ela é. Só que hoje o digital, com a gente, né, sem saber muito bem o que fazer, com esse sentimento de ansiedade que eu falei, tá todo mundo fazendo tudo igual. E tá todo mundo ficando igual a todo mundo. E perdendo, né? Viralizou é aquilo que eu tenho que fazer. Viralizou é aquilo que eu tenho que fazer. E esse tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai dando um sentimento de ansiedade na pessoa. E acaba que o digital vai se distanciando dela cada vez mais. E, assim, eu já senti isso. Tipo assim, putz, eu fiz uma transição de carreira. E agora eu estou aqui com uma agência. Esse ano foi um ano muito importante, que eu tive que dizer
grandes nãos, importantes nãos, né? E entender que essas escolhas na nossa vida, elas acabam tendo um impacto, assim, imenso no movimento dos seus projetos. Porque, às vezes, você está envolvido ali num projeto incrível. Nossa, eu vou continuar atendendo. Mas, o que eu estou fazendo aqui no digital? Como que eu posso explorar esse lugar num território mais alinhado àquilo que ressoa comigo? É nesse movimento que a Creator Lab acredita, né? E é isso. E eu vejo, Camilinha, o tanto que é interessante, porque, assim, para quem não sabe, no período que a gente se conheceu, foi um ano muito intenso de trabalho, né? Foi um ano pré-pandemia, então 2019... Todas nós trabalhamos muito, né? Todas nós chegamos à beira da loucura, literalmente. Eu tive burnout nessa época, você também teve. E foi o burnout que trouxe para você um outro significado e uma outra visão. O que eu enxergo muito de vocês, né? Quando a gente procurou, quando você falou desse projeto para a Esther e a gente tomou a decisão de procurá-los para a gente entrar realmente nesse novo desafio, é porque eu e ela já estávamos cansadas de fazer o que a gente estava fazendo. A gente estava esgotada, a gente estava sem tesão nenhum para aquilo. E, poxa, eu também fiz uma transição de carreira, eu vim da biomedicina para o marketing e eu olhei e falei, cara, eu não desisti de uma faculdade lá atrás para chegar aqui uns 10 anos depois e pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, eu acho que muito do que você e do Fausto estão fazendo agora é não deixar o profissional chegar no burnout para ele entender que ele precisa mudar algumas coisas. Exatamente. Né? Nossa, foi muito bom você ter falado sobre isso, porque não é bonito, não é legal, não é romântico, sabe? A gente falar que eu, com menos de 25 anos, eu tive um burnout. E assim, na minha cabeça, eu tava fazendo coisas que eu gostava. Eu tava né? Só que aquilo começou a ficar tão grande de demanda, porque todo mundo queria entrar para o digital. E na maturidade que a gente tinha naquela época, eu fui pegando. Eu era boa, né? Porque eu acabava que eu tinha muita facilidade, busco isso até hoje na minha vida, que é conectar habilidades. Então, igual eu falo, tenho direito aqui, ele me trouxe uma bagagem, ele me trouxe uma visão. Tive uma crise de identidade durante a faculdade de Direito? Tive, mas eu gostava muito daquilo. Quem nunca? Quem nunca? Mas eu gostava muito daquele universo de entender como que os grupos, as comunidades, as sociedades, a linguagem jurídica, muito legal. Mas eu também gostava muito das artes, do audiovisual, do cinema. E aí, quando veio o digital, para mim era a oportunidade de eu conseguir trazer uma conversa ali dentro e explorar um caminho de curiosidade para mim, né? Que tinha essa possibilidade na época, né? O apoio, né? Da minha família, de fazer uma transição de carreira, por mais que, né? Não é muito legal. Quando você, né, pega a sua carteira da OAB e fala, então, pai, eu vou trabalhar com digital. Viver da minha arte, literalmente. Penso. E começamos do zero, né? Do zero no digital. E a gente conseguiu construir, participar e viver experiências incríveis, né? De projetos, fazendo o Carnaval da Sapucaí. Eu ia falar sobre isso. Eu acho que é interessante você falar, né? Que você fez parte, né, do Carnaval Sapucaí esse ano. Camilinha estava em um dos maiores camarotes do Rio de Janeiro, né? No caso do Brasil, que é o camarote número 1, né? Então, eu acho que seria legal você falar um pouco sobre o que você fez lá, como foi seu trabalho, né? Porque você estava ali produzindo conteúdo, criando toda a estratégia pré-evento e acompanhando toda a entrega de mídia, de conteúdo. Exatamente. Com artistas, celebridades e tudo que a gente sabe que não é fácil. Quem assiste aí do outro lado da telinha acha que é um glamour, gente. Vocês não imaginam os perrengues que a gente passa. Então, eu acho que seria legal você falar um pouquinho sobre isso. E um adendo, né? Uma goiana lá no Rio de Janeiro para poder fazer essa entrega, mostrando para todo mundo que aqui a gente também tem profissionais incríveis, né? A gente não precisa ir fora tanto para buscar profissionais, exatamente. Né? Assim, olha que incrível, né, que o digital nos oferece. A possibilidade de uma empresa de Goiânia que tem a sua estrutura alocada em home office,
atendendo ao camarote número 1. Foi uma grande oportunidade. Eu sou muito grata pela experiência que eu vivi. Realmente, a gente trabalhou em duas mãos, né? Com a frente também da holding, que tem as lideranças internas, que a gente trabalhava em conjunto. E eu trazia essa diretriz, né? Essa direção estratégica para o digital, para todos os canais da marca e criar essa conversa, né? Em torno do carnaval. É muita demanda, né? Carnaval, pensa, o maior evento do Brasil. Mas que tudo isso, né? Toda essa oportunidade, você tá lá, ter a oportunidade de roteirizar a Sabrina, você tem Silvia Braz do seu lado, grandes celebridades ali também da internet, né? Que estão fazendo sucesso e brilhando com grandes marcas. Você vê que tudo isso começa, né? Foi possível graças à minha primeira escolha lá atrás e também por um líder, né? Que foi o Oscar, que nos deu a oportunidade, né, de entrar nas nossas piras, né, de criação, de trazer artistas e de criar assim uma experiência em torno de um evento, que hoje é muito sobre isso, né? E eu acho que fica bem a reflexão para essa galera do showbiz, do entretenimento, do mercado de entretenimento, né? A gente que já esteve muito presente nesse cenário, né? Aqui na nossa cidade, mas para os produtores se atentarem que o evento ele é sobre experiência. Ele não é só sobre um open bar bacana e um line-up legal. São experiências, né? Hoje em dia, a gente está vendo eventos o tempo todo e as marcas... Acho que... Isso tinha muito antes da pandemia. Então, a pandemia deu essa esfriada, o mercado de eventos, ele parou, né? E aí, quando voltou, as pessoas só queriam voltar. As pessoas só queriam festa. E aí, se voltou um pouco com aquele pensamento de que um artista bacana, um lugar okzinho e um open bar check, tudo certo. E aí, a gente veio com 2022 de muito sucesso, né, nesse aspecto. E onde a maioria ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Mas que agora a coisa inverteu, assim, um pouco também, né? As pessoas já não querem mais ir tanto, né? Na verdade, as pessoas não têm condição de irem tanto. Elas têm que selecionar os eventos. Elas vão selecionar. Hoje a gente tem um evento cada final de semana, praticamente. Exatamente. Né? Então, as pessoas elas vão selecionar, não tem jeito. E querendo ou não, Goiânia é um circuito. Então, por exemplo, a gente teve evento por esses dias, onde a gente teve atração que eu acho que já é a segunda ou terceira vez que está em Goiânia esse ano. Então, por que a pessoa vai escolher? Né? Então, ela tem que selecionar realmente o que ela vai trazer de experiência, o que ela vai trazer de inovação. Né? Exatamente. Antes a gente tinha muito Brasília vindo para Goiânia para os shows. Ainda tem, mas a gente agora ainda tem um movimento muito inverso, porque a galera de lá, né, o grupo de lá, já está trazendo coisas diferentes que você já não encontra mais aqui. Então, a gente precisa ter esse olhar, igual você está falando, da experiência que você teve de trabalhar com grandes marcas, né? E as grandes marcas, elas estão, assim, precisando, na verdade, né, de entrar nessa parceria, seja tanto com os produtores dos eventos, para criar, né, essas ativações mais efetivas, né, junto com o público e também com, né, as pessoas. Exatamente, as marcas, elas buscam isso, elas buscam ainda abrir conversa com o produtor de evento para entender o que a gente pode fazer lá. Né? Mas não somente com as marcas, com os produtores, mas com os creators. Hoje, nós, né, às vezes tem um inconsciente, assim, coletivo, uma coisa que a gente cria na nossa cabeça de que o digital está saturado. Mas, assim, o digital, ele só está começando. A quantidade de pessoas e o comportamento que a gente tem ali dentro mudou as coisas, mudou a perspectiva de como a gente opera. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque as pessoas, elas realmente acham que o mercado está saturado, e aí elas não param para analisar que o que está saturado é a linha de produção. A mesma. É exatamente a mesma coisa que um faz, o outro faz, não tem criatividade, não tem um roteiro. E sabe o que eu acho, Estherzinha, que isso anda acontecendo? Porque nós estamos muito preocupados em ver o conteúdo do outro e nos comparar. A gente está se comparando mais do que buscando olhar para dentro e entender, cara, dentro desse universo aqui imenso da internet, do digital, como que eu posso tirar a minha parcela?
E mesmo estando aqui dentro, às vezes num formato, dá para mudar. Dá para fazer essa transição, né, Camilinha? A gente que o diga. Sim, e eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, né? Que no episódio da Thais a gente falou muito sobre a autenticidade, né? E aí entra o ponto onde a gente vê uma defasagem de autenticidade gigantesca na internet, por exemplo. A gente tem ali algumas referências, né? Algumas pessoas que a gente gosta de acompanhar. Eu acompanho muito a Bianca Camargo, que é uma influenciadora lá de São Paulo, que ela viralizou com a calça de rica, né? Que é aquela calça da Zara e etc. E naquele formato da câmera parada, ela indo e voltando, conversando com a câmera. De repente, Na quando verdade, ela viralizou... foi ela e o Bom Talvão, Isso, e o Bom Bom Talvão. Talvão, E a Bianca, numa entrevista, ela fala que ela pegou esse exemplo de uma creator americana, que fazia nesse formato nos Estados Unidos. Então, eles dois começaram com isso e, de repente, quando eles viralizaram, porque ainda demorou um pouquinho pra galera pegar, tava todo mundo fazendo igual. Tava todo mundo usando o tom de voz que eles usavam, conversando do jeito que eles conversam, os jargões e bordões deles. Quando aconteceu isso com a... Como que é o nome dela mesmo, gente? Malu Borges. A Malu Borges, perfeito, Sim, maravilhosa. todo mundo igual. Todo mundo fazendo E aí ninguém essa quer mesma narrativa. criar, tipo assim, tá tudo certo você seguir ali uma linha e tudo, mas tá seu toque. Uma trend é uma coisa. Agora né? a Agora, identidade do influenciador... tirar aquela identidade pra você replicar não é legal, Não existe, sabe? Porque isso não as pessoas, existe. elas querem ver quem é você de verdade. Quem é você de verdade? Exatamente. E aí, assim, quando você entende quem é você, é uma pergunta muito tensa, né? Muito Porque profunda. assim, você já lembra até da terapia. Mas quando você começa a analisar você começa, ao invés de olhar para o externo para entender o que você vai fazer ali com o seu posicionamento, você olha para dentro e traz essa provocação, né? Obviamente que é importante você ter mentores, é importante você fazer escolhas, né? De líderes e mentores certos para te acompanhar, não gurus aleatórios, pelo amor de Deus. Por favor. Mas, assim... é extremamente importante estar nesse olhar de que o que você carrega de autenticidade está dentro de você. Está dentro de você, é aquilo que diferencia, é aquilo que te faz único. A sua essência, É a sua né? essência. E é um processo investigativo, é quase que uma terapia de marca para entender que o seu falar, o manifestar, né, da sua marca, da sua palavra, ela seu precisa... sotaque, o seu ela jeito, precisa seu ressoar com trejeito. quem você é. Aham. E é interessante porque você que convive muito com a gente, você sabe que eu e a Esther, apesar de só, se todo mundo achar que a gente é uma coisa só. Só pra deixar claro, quem acha que nós somos irmãs, nós não somos irmãs. Nós somos sócias, mas não somos Não somos irmãs. E as pessoas acham que nós somos irmãs. Apesar de muito diferentes, as pessoas falam, nossa, mas vocês são iguais. Acho que é Isso a porque eu tenho um convivência. irmão gêmeo. Ou seja, eu ainda tenho me arrumaram mais Nossa, uma é irmã, chocante. entendeu? Eu nem lembro que você tem um irmão gêmeo, amiga. Eu tenho que, inclusive... Mas é interessante viver mais porque com ele. dentro disso, dentro dessa nossa diferença, você com o Fausto, né, no Creator Lab, conseguiram identificar esses pontos, porque a Esther, ela é mais criadora de conteúdo. Eu é quando me dá na telha. Eu gosto de me comunicar, eu sou uma comunicadora. Mas eu não sou aquela pessoa ali que, vou bolar um Reels assim, às vezes sai alguma coisa, às vezes eu acordo inspirada, às vezes eu quero fazer. Mas o que eu amo é me comunicar, conversar com as pessoas, vender, falar, ensinar. Então, eu acho que isso foi muito interessante, que vocês deram esse olhar para nós, esse direcionamento, porque por muito tempo eu me cobrava porque eu achava que eu tinha sim que produzir. A Esther se cobrava porque ela achava que ela tinha que comunicar, às vezes, com os clientes da mesma forma que eu me comunico. E são as nossas diferenças que fizeram a Criaí chegar até nesses 7 anos, né, de existência. Porque o dia que a gente olhou uma para outra e falou assim, vamos dividir função, você fica com a parte criativa, porque a Esther é da criação. Vamos respeitar, né, a minha força individual, a sua força individual. Né? Eu sou ali de certa diferentes. praticidade ali e tal. E quando a gente entendeu lidar isso... com o cliente, nossa, olha, cliente, eu amo você, mas assim,
O atendimento, tudo dela, entendeu? né? Assim, devo tudo E a é minha isso, mas assim, vocês ficaram mais fortes quando vocês entenderam Exato, as fortalezas Mas é individuais de importante cada um. porque, por exemplo, apesar de trabalhar com marketing de influência, eu sou uma pessoa que não tem muita paciência para influenciadora. É até meio polêmico eu falar isso, mas entendam. Ela gosta dessa tratativa porque ela tem essa paciência, esse jeito, porque ela tá por trás, ela sabe o que é editar um vídeo. Eu sou uma pessoa prática, eu preciso entregar o produto pro meu cliente, mas elaborar o roteiro dele é tudo para mim. Eu pensar, eu sentar e falar, porque eu amo escrever, né? A Esther é do vídeo e da foto. Estrategista. Eu sou da escrita. Então, eu gosto de fazer o roteiro e, às vezes, Copywriter, né, amiga? e Tem música. poder. É muito engraçado. A Esther, às vezes, ela tá mexendo num negócio. Camila, eu preciso de uma música pra isso e isso. Rapidão, manda ela, como é que você pensou? E da mesma forma, eu falo, Esther, a gente precisava fazer uma produção do conteúdo do cliente. Ela vem com fotos incríveis, com uma pegada, assim. E eu falo assim, se toda a sociedade tivesse a oportunidade de ter uma pessoa que a complementa, como eu e a Esther nos complementamos. Isso sim é uma sociedade que vale a pena, né? Sim, sabe? Porque são nossas diferenças que nos complementam. Exatamente. E é bom ter pessoas como ela e o Fausto que nos ajudaram a enxergar isso de uma forma bem melhor, né? E até nos nossos próprios projetos também, ter isso daqui, a gente já estar em conjunto, o que é isso? É o princípio de uma comunidade. É a gente estar junto, é a gente se ajudar. Amiga, a gente falou tanto, acho que as pessoas já não estão aguentando mais essa palavra que a gente falou tanto aqui, que é comunidade. Amo. E você está falando muito ela aqui, eu acho que seria legal a gente aprofundar em relação o que é uma comunidade, o que faz desse termo ser tão relevante esse ano, né? Ser tão importante no momento que a gente vive hoje, em relação ao marketing, em relação às marcas, aos projetos. Fala um pouco pra gente em relação à comunidade. Comunidade, a gente cria comunidades desde que nós, seres humanos, a gente começou a se organizar, a entender, né? Que a gente precisava unir em blocos para a gente conseguir juntar ali um objetivo em comum, que seja plantio, que seja colheita, para a gente se desenvolver. Hoje em dia, com, né, a internet, do jeito que está, a movimentação, o crescimento das coisas, você tem esse sentimento que você já está um pouco saturada, um pouco cansada, né, desse movimento de olhar para o feed. Esse sentimento de que já é outubro é causado por conta dessa perdição dentro do rolar, né, de uma rede social. Comunidade é o momento, é hoje, é o que há hoje em dia, porque eu posso escolher qual que é o grupo de discussão que eu quero entrar para eu me desenvolver, para eu evoluir. O que é uma igreja? Uma igreja é uma comunidade. Tem gente que vai na igreja evangélica, tem gente que vai na igreja católica, são igrejas cristãs, tem gente que vai na igreja espírita, qualquer uma. Mas, assim, o que é a diferença? As abordagens, a conversa, tudo tá falando a mesma coisa. Mas eu me identifico mais com A, eu me identifico mais com B. Agora eu tô na minha vida buscando me desenvolver aqui, fazer um desenvolvimento pessoal e eu quero trazer a meditação para a minha vida. O que eu busco? Eu busco uma comunidade voltada para essa área, um mentor para me ajudar a colocar em contato com outros profissionais, com outras pessoas, para que a gente possa caminhar, se ajudar e evoluir. E filtrar, né? O movimento e a tendência hoje em dia das pessoas é escolher mais, filtrar mais qual que é o tipo de conteúdo que eu quero consumir. Porque, né, o algoritmo, a gente sabe que nem 10% E é o chega que a gente fala muito em relação aos nichos, né? Eu acho que está tudo tão conectado, né? Um nicho de fala, de um influencer, né? Eu gosto ali, o meu lifestyle é esse. É você ser fiel, né? Ser fiel ao que você quer comunicar, com quem você quer comunicar, que vai se identificar com você, que vai estar ali realmente cativando, né? E exatamente, quando a gente tem esse movimento na Creator Lab, qual que é o próximo passo? Te dar insumos para que você entenda como ofertar isso de uma maneira que o mercado esteja precisando e o mercado vá se interessar por você. Sim. Hoje em dia, dentro da internet, gente, eu estava vendo, eu tenho um mentor meu, né, que é o Renato Winning. O Renato Winning, ele acabou de sair, ele era o head de branding da Natura. Uau! Não, ele é incrível. E eu comecei a observar um movimento dele que aconteceu dentro do LinkedIn.
o Renato começou a fazer alguns brand sessions, reunir algumas pessoas ali que seguem ele no LinkedIn. Nada de Instagram. Você vê o Instagram dele, só tem gato. Ele, a família dele, alguma coisa assim. Eu vi isso aí. Eu vi. Agora, no LinkedIn, gente, ele, através do relacionamento dele, das oportunidades da vida dele, ele ligou para uma pessoa lá dos Estados Unidos que ele conhecia, também um cara grande de agência, de branding, da comunicação, e falou, vamos fazer um brand sessions? Vamos demais. Fez ali uma mensagem, uma estrutura ali básica de um formulário no Google e mandou para pessoas deste nicho no LinkedIn. E aí eu fui participar, né? E aí, quando eu estava vendo, o Renato, ele tinha feito 500 mil nesse lançamento dessa conversa, desse Brand Sessions, que eram 2 dias, porque ele abriu para a comunidade dele do LinkedIn, Que estava muito interessada no que ele tinha para falar. E ele faturou 500 mil nessa proposta de conversa. E nisso, a comunidade dele começou a crescer. Existe a comunidade da Natura? Existe. Mas também existe a comunidade do Renato. E também pode existir a comunidade da Criaí. Com Camila, indivíduo, e Esther, indivíduo, fortalecendo a marca pessoal de vocês, que vai ter ali embaixo, né? Embaixo da marca pessoal, não em cima da marca pessoal. E é muito interessante você Aqui. trazer isso, porque eu e a Esther, a gente tem momentos diferentes na nossa vida, né? A Esther tá com outro projeto agora, com outras amigas que ela tá lançando agora em 2025. Ela Amém. tem essa, em nome de Jesus, Vai sair. ela tem essa parte da produção de conteúdo que ela faz muito bem, que ela vem, que ela Tem traz todo uma um universo criatividade. aí de creator, né? Sim, isso é muito legal. Eu vim com um sonho da docência, né? E a Criaí me proporcionou isso, bem como proporcionou essas coisas para a Esther. Então, a Criaí, ela nos proporciona coisas muito bacanas como indivíduo. Me proporcionou ser professora da pós-graduação, bem como a Esther de ter esse novo negócio, de produzir conteúdo, né? De ser convidada para fazer já publis pagos para marcas, né? Olha Momento só. chegou. Ai, gente! E é gostoso de ver, porque eu brincando com ela enquanto estávamos viajando, né? Que eu falei para ela que eu tinha sonhado que ela tinha comprado um apartamento e que uma arquiteta chegou para ela e falou assim, Esther, eu quero fazer uma proposta para você. Eu quero montar seu apartamento inteiro junto com os meus fornecedores. Nossa, e ela veio falar isso para mim assim, Camila, eu tô numa ansiedade. Eu falei, calma, nós somos a Criaí, a gente vai fazer isso acontecer A de uma Criaí forma. está comigo, entendeu? A Criaí vai me ajudar. Mas olha que massa. E eu vejo que é muito interessante, isso é meu e dela. A gente explora muito pouco a nossa empresa a nosso favor no sentido das nossas coisas. A Esther não terceiriza o conteúdo dela para nossa equipe editar. Eu também não, a gente nunca faz isso. Ela faz os dela, eu faço Olha os lá. meus. Entende? Porque assim, a gente, né, os meninos são ali para os clientes. Também esse desenvolvimento. Não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. Por mais que as pessoas falam achando comum, né? Ah, não, casa de ferreiro, espeto de pau não pode. Porque foi nessa casa de ferreiro, espeto de pau que a gente chegou numa crise de olhar uma para outra e falar assim, tá, a gente fez Criaí. Porque antes a gente tinha a mentalidade de que Camila e Esther nunca poderiam ser maior que Criaí. Criaí precisava ser a maior. Mas hoje não, porque as pessoas se conectam com pessoas. E outra, amiga, vocês fizeram a Criaí para vocês viverem a vida de vocês servindo a Criaí? Ou vocês criaram a Criaí intencionalmente lá no começo para que a Criaí servisse ao propósito pessoal de vida de vocês? Faz total sentido. Diferente. Então, eu já deixei a minha empresa me levar a um burnout. Essa foi a movimentação que eu fiz. De mudar ali, dizer alguns nãos, optar, olhar para a internet, olhar para o lugar que eu estava ocupando no backstage. Eu, inclusive, estou super nervosa de estar aqui hoje, vocês não têm ideia. Mas, assim, eu olho para esse lugar e falo, bom, peraí, eu quis fazer uma transição de carreira. Eu queria equilibrar quem eu era, de alguma maneira, meus insumos ali na faculdade de Direito, o meu olhar perante a arte, o meu olhar perante a sociedade. E a sensação que eu tenho é que o nosso comportamento, a nossa cultura, ela parou na Revolução Industrial.
Só que agora a gente tem internet. Você já pensou? Sim. É a roda do rato, só que agora com internet. Com entretenimento, pensou? com distrações. Isso é muito louco. Você já pensou o quanto isso é louco? O quanto tem crianças também assistindo o tempo todo, rolando em feed. E assim, gente, nós, seres humanos, a gente aprende sobre nós mesmos ouvindo histórias, contando histórias e ouvindo histórias. Isso faz parte do nosso processo de construção como pessoa. E é muito importante a gente estar aqui conversando sobre isso e nos propondo, né, a fazer parte de uma comunidade que também se projeta a deixar o ambiente digital mais seguro, mais saudável, inclusive para crianças. O que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está direcionando ou orientando para que essas crianças, adolescentes que, né, estão escutando essas histórias? Muitas vezes a primeira palavra do bebê é YouTube. Não é nem mamãe. YouTube. Mas é interessante, e você falando de história, a gente entra muito, né, nesse novo formato que a gente vê, né? Porque antes a gente precisava... Antes era tudo jogado. Aí depois veio a era do storytelling. De contar a história, de trazer a narrativa. As pessoas já não estão mais se conectando tanto com a narrativa. Mas Elas por querem quê? ver você vivendo. Porque você só conta a história, você não vive. Amiga, as narrativas são criadas baseadas na história alheia. Exato. Então, aí a gente entra na área do viver a história. A gente precisa definir esse nome, né? Porque do storytelling a gente tá pro Story Life? Olha. Me diga, você que Achei é bilíngue. Eu acho que isso faz tanto sentido, mas tanto sentido em relação a tudo que a gente falou aqui desde o início, que é a linha de produção, em relação ao que está sendo replicado, porque é exatamente isso. As pessoas elas não estão vivendo realmente aquilo que elas estão vendendo. Porque é literalmente só Pix na conta, eu tô vendendo ali uma imagem, um produto, um lifestyle. Uma cliente minha, uma mentorada e cliente nossa, ela comentou comigo, porque a gente também incentiva, né, a escolha de vocês escolherem mentores, outros, né, além da gente também. E ela estava com uma opção de mentorada que ela escolheu e aí ela ficou em choque, porque o que é que estava sendo entregue naquela mentoria, né? naquele encontro. Então, você que quer se posicionar, você não pode ficar sem comprar um tablet com a maçãzinha. Mentira. Ensinando que posicionamento tem a ver e com percepção tem a ver de com valor, posses e marcas. necessariamente tem a ver com uma história falsa que você tem que contar. Você cria sobre si. Isso é tão irresponsável, porque muito. a gente está falando de pessoas que têm poder de influência. E muitas vezes quem está assistindo não tem dinheiro para comprar uma maçãzinha. E a pessoa vai e se endivida. E a internet vira um lugar oposto àquilo que ela se propõe a fazer. Então, assim, eu acredito que nós estamos num movimento, num momento, assim, oportuno de entender o que é a economia do criador de conteúdo, creator economy, quais são todas as oportunidades que se tem até ali, porque o indivíduo, com a internet atualmente, nunca foi tão forte. Nunca foi tão forte. Inclusive, as próprias empresas, assim, né, grandes corporações, núcleos, empresas, estão buscando trabalhar a cultura interna para entender como que o burnout pode ser reduzido. Mas isso é muito difícil para eles. E acaba que o profissional, o talento, se ele tem um burnout, isso custa rios de dinheiro para uma organização. Sim. A organização precisa entender que aquele que está por trás, né, de um cargo profissional que o atende, ele é um ser humano. Ele precisa fazer a fotossíntese dele, ser uma plantinha lá, tomar uma água, tomar um solzinho. Senão vai dar burnout. Burnout não é legal, quebra você, fere você num lugar que você perde quem você é. E para quê? Sabe? Quando a gente pode olhar para a gente, para grandes talentos. Muitas das vezes, quando eu estava nesse movimento de burnout, quem me trouxe, né, quem me fazia acreditar um pouco mais em mim mesma, eram vocês.
eram vocês. Que olhava para mim e falava, Camilinha, vocês sabem, né? Mas, assim, quando isso acontece, não é legal, você perde a identificação de quem você é, do que você pode agregar na vida do outro. E a gente tem que evitar isso. Hoje em dia, principalmente com a geração Z tá muito mais... O pessoal adora falar mal da geração Z, né? Mas, assim, tem um ponto, assim, sobre a geração que eu adoro. Porque eles sabem estabelecer limites. Mental, né? Eu estava vendo um estudo sobre isso, que a geração Z é a geração até hoje que menos consome álcool e cigarros, né? Eles estão numa virada de chave, porque eles... Na verdade, é a geração Z que está fazendo o negócio da Smart Fit não dá certo. Porque o que faz essas academias ganharem dinheiro é você pagar e não frequentar, né? E a verdade é que a geração Z, ela não só paga, ela vai. Frequenta, entendeu? Enzo e Valentinas estão lotando. Então, eles estão... Blue Fit, Smart Fit estão desesperadas. Daqui a pouco eles não vão aceitar mais matricular a geração Z, entendeu? Porque realmente, se você parar para analisar, é uma galera que se preocupa com não só a sua saúde mental, mas a sua saúde física. Não tem essa de vestir a camisa da empresa, entendeu? Exatamente. É o que a empresa vai fazer... Não pra dou meu sangue pra você, não. Pra no trazer você tem um pouquinho do meu suor. Plano de carreira pra mim. Assim, é óbvio que existem seus pontos, essa questão do imediatismo. Não leva ninguém a lugar nenhum o imediatismo. Porque não se constrói. E só gera ansiedade. Aí a gente entra naquele ponto negativo de que a gente tá com muita dificuldade em desenvolver líderes. Porque como que uma pessoa vai liderar se ela não quer se comprometer a tal ponto? Mas sabe o que eu percebi também, amiga? Que quando esses profissionais estão adentrando nessas organizações, os líderes dessas pessoas estão surtando. Então, eu não quero estar na posição que ele está, porque se é para eu crescer nessa empresa e eu chegar nesse lugar e ficar igual o meu líder, surtado, eu não quero. E para a geração Z, eu mudar de empresa é muito rápido. Não é igual antigamente, que assim, se você tem, né, uma o bonito era 20 anos ali de história. Empresa, você pensa, hoje em dia, talvez, se você chega, né, hoje no mercado e fala, então, eu tenho 20 anos numa empresa, a pessoa para e te fala, nossa, mas... Eu tive esse movimento inquieto desde que eu comecei a trabalhar, porque quando eu não sentia que eu estava sendo mais produtiva, eu vazava. Tanto que eu nunca recebi seguro-desemprego. Porque era assim, eu não vou ficar esperando. Eu peço para sair, se eu sair eu já vou com outra coisa. Mas você não quer esperar o seguro? Não, eu não tenho tempo a perder. Exatamente. Só que eu entendi que esse movimento meu era porque eu não me encaixava nos lugares e nas posições que eu estava. Eu estava buscando o empreendedorismo. Você não ia se achar em lugar nenhum. Por quê? Porque você tinha que ser a sua CEO. Só que a gente da própria igual a Duda fala. Entender que a gente precisa da galera que trabalha conosco. Então, eu não sou a pessoa que romantiza empreendedorismo, que convida todo mundo para ser empreendedor. Não é para todo mundo. Precisa do movimento, né? Eu e a Esther, a gente fala muito sobre isso. Não é para todo mundo. Não é um lugar democrático. Não é. Tem hora que a gente fala, meu Deus do céu, nem eu tô aguentando, assim, o que eu vim fazer aqui, sabe? Quem nunca pensou Meu Deus, por que eu não ouvi meu pai para ser um concurso? Então, assim, as pessoas olham e acham que é tudo muito fácil, é tudo muito simples. Mas, enfim, eu queria muito que a gente falasse sobre processo criativo, sobre essa parte de criatividade, porque você também é muito boa em relação a isso. Roteirização, eu acho que a gente tem todo tipo de gente assistindo e acompanhando, né, esse podcast. Eu queria que você desse dicas para criatividade, né, para esse desenvolvimento de roteiro. Como é que é? Esther, como que eu faço para ser uma pessoa mais criativa? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Esther, como que eu faço para ser mais criativa? Como que eu faço para desenvolver um roteiro? O que eu faço, né? O que no você nosso tem de dica? caso, né, a gente tem uma relação diferente com a criatividade, com a criação, porque muitas vezes as pessoas acham que a criação é um lugar que você vai, né? Você acende isso. Eu tenho os meus rituais, tá? Não vou mentir. Eu acho legal falar sobre ritual, porque cada um tem o seu, né? Tenho meus processos. É uma música, é uma leitura antes, o que é? Eu faço uma meditação, eu mexo nas minhas mãos, porque eu realmente vejo que aquilo que vai sair das minhas mãos, eu boto amor. Eu até faço uma oração para Deus me ajudar, tá?
ao lado, né, desse meu mentorado nesse processo ou nessa criação em si. Mas, assim, é ter uma visão, gente, atenta. Por mais que eu tenha TDAH e sou pisciana, o que me ajudou foi, assim, ter uma característica de curiosidade e observação. Eu sou muito observadora. Então, eu observo tudo e eu converso com todo mundo, desde a tia da padaria até o Renato Winning, da Natura, e aí, enfim, com absolutamente todas as pessoas que cruzam a sua vida, você tem alguma coisa a absorver para você, assim como você também tem algo para doar. É uma relação de troca, uma oportunidade. Talvez você pode ali pegar um Uber com uma pessoa e essa é a única pessoa, é a última vez que você vai ver essa pessoa na vida. Nunca mais você vai ter oportunidade desse encontro. Então, o meu processo de criação, ele, obviamente, tem os seus rituais, mas, assim, muitas das vezes... Absorver, né? É a trajetória, é a caminhada. Às vezes eu trago uma solução para o Carnaval da Sapucaí que eu peguei numa aula de Direito de Antropologia Jurídica de 2012, sabe? Porque na época que a internet estava na moda falar que a gente vivia num mundo de especialistas, hoje não. Hoje o pulo é... O generalista, que essa palavra não soa muito bem, mas a gente fala nexialista. O que é isso? É a capacidade de você conectar habilidades através de coisas que só você tem. A Esther não vai de tudo ter. Um pouquinho. Exato. Mais, né? Óbvio que você tem que ter um foco naquilo que é a sua entrega, mas, assim, o meu processo de criação, ele tá, obviamente, tem os meus rituais piscianos, eu tenho meus movimentos, mas é entrar num esforço criativo. Não adianta, a gente trabalha com isso. Então, muitas vezes, a gente vai e começa a fazer um movimento de pesquisa, levantamento de imagens, história, o que é que a internet está falando sobre isso, como que a inteligência artificial pode me ajudar, que hoje em dia é uma coisa que a gente não falou aqui, mas é muito importante em uma outra oportunidade a gente falar sobre inteligência artificial e como pode impactar positivamente. Em vez né? de reclamar, entender, ressignificar Não e vai. usar a seu favor. Pode acabar com o seu emprego? Pode. Se você não souber usar e se fazer necessário Pode, para e também, assim, aquilo. por exemplo, serviços de repetição, né? São serviços que tendem a ser substituídos. Mas agora, nenhuma inteligência artificial é capaz de trabalhar a criatividade, a imaginação, as nuances que só o ser humano tem. As provocações. Por que hoje em dia ninguém aguenta mais, assim, chatbot? Não é mais chatbot. Tipo, antigamente, né? Nossa, novidade. Parte 1, a parte 2. Não, hoje em dia isso é chato. Eu preciso de uma linguagem conversacional comigo. É uma inteligência artificial implementada, que eu sinto que é uma pessoa ali do outro lado. Então, eu vejo que, assim, dentro do meu propósito de vida mesmo, eu vejo que o que me fez chegar aqui foi a minha curiosidade e o movimento que eu tive, sabe? Eu tô curiosa, eu vou ali ver de qual. Quero uma oportunidade, consegui a oportunidade. E aí eu consegui outra, e aí eu ia conectando coisas, e o direito, e as artes cênicas, e as experiências que eu tive com né, tanto empreendedores, quanto líderes, professores, vocês. Então, assim, é muito isso. Olha para o lado, acho que é importante, mas saiba focar. Entender que a criatividade, ela é um exercício. Ela é um né? exercício. Exato. Então, não é assim, só o lúdico. Não é você. Estratégia, se você né? é uma pessoa que tem dificuldade de criação, aquilo vai se desenvolver, você vai criar os seus rituais, você vai desenvolver aquilo. É igual andar de bicicleta. No começo vai ser difícil, você vai. Mas com o tempo. Tudo, né? Que é a primeira vez é exatamente. difícil. Com o tempo você vai desenvolvendo, você vai melhorando, aperfeiçoando o processo criativo, né? Então, assim, nada vai ser da noite pro dia, não vai ser fácil no início. É um processo que precisa ser feito, mas que tem que ter paciência mesmo. Exatamente. Né? Ontem eu tive a oportunidade de estar no shopping e eu encontrei uma influenciadora. E ela
me abordou, né, frente a essa questão de estar procurando uma assessoria para ajudá-la a entender melhor como que ela pode conversar com a audiência dela e que essa assessoria se propunha a vir construindo uma persona para ela. Eu demonstrei, né, conversa casual ali no shopping, mas eu manifestei um ponto de preocupação, né, em relação a isso. É importante a gente olhar estrategicamente para a sua marca pessoal, óbvio, mas não cria a ilusão de que você vai contratar um núcleo, uma agência, e ela vai entregar um perfil comportamental ao qual você precisa agir. Agora, você precisa ser assim, Esther. Agora, você precisa ser assim, Camila, aí você vai fazer sucesso. Isso não existe. Ninguém conhece melhor a sua audiência do que você mesmo. Uma assessoria, entender que talvez ela possa, né, se o influenciador tá nesse lugar, exatamente, pode vir com uma otimização, com processos criativos mais ágeis, roteirização, mas assim, essa base, esse primeiro momento é sempre incentivar mesmo a que a pessoa desenvolva, né, construa uma autonomia no processo da criação para que isso seja leve, não fique essa coisa de tem que fazer aquilo. Às vezes eu preciso primeiro entender qual é o meu perfil. Essa profissão, né, de criador de conteúdo, de influencer, Nossa. você ser inquieto, né? Você ter essa inquietude de o que eu posso fazer de diferente, o que está sendo feito hoje no mercado, que eu posso trabalhar de outra forma, com outros elementos, com outras inspirações, por exemplo, né? A conversa do UGC Creator, né, é uma conversa que aqui no Brasil está começando, mas é uma grande alternativa, uma grande oportunidade para os influenciadores, né, ficarem ali de olho nesse aspecto, porque é você trabalhando a sua imagem, a sua marca pessoal em torno da criação de conteúdos que não fazem oferta. Ninguém aguenta mais oferta, né? É a experiência do produto pelo próprio usuário, né? O UGC Creator. E aí tem um monte de coisa, né, que dá para se fazer na internet, que a gente pode elevar essa consciência de que é possível que o indivíduo ele construa mais poder de escolha, né? Ele construa mais opções para a sua vida, com o seu tempo, para passar mais tempo ali, às vezes, né? Hoje em dia, você sai de casa, você pega um ônibus, você vai demorar para chegar no seu trabalho, aí você vai bater. O que você está fazendo com o seu tempo? E aí entra num ponto muito interessante, né? Já caminhando para o nosso final, que é falar sobre tendências para 2025, né? Camilinha, o que você vê de tendência nesse nosso mercado para 2025 de maneira ampla mesmo, incluindo inteligência artificial? O que vem na sua cabeça? Porque a gente está pilotando algo para 2025 também, né? O que vem na sua mente quando a gente fala do próximo ano? Olha, vem vontade de que ele chegue logo, inclusive. Mas, assim, eu acho que, assim, para o próximo ano, as coisas vão estar mais nichadas ainda. A internet ainda vai estar com muito espaço, com muita oportunidade. Mas, se você tem a oportunidade de começar a sua comunidade, ainda esse ano, que a gente ainda falta, né, alguns meses aí para acabar, não sei quando é que o episódio vai pro ar, mas não deixa de perder essa oportunidade de ir construindo uma conversa, e independente de qual nicho você estiver, sabe? Às vezes o que você tem um talento. Se você lapida uma habilidade que é possível de ser construída, né, com uma ferramenta nova, um insight novo, uma perspectiva nova perante a sua vida, faça, que isso vai reverberar de volta para a sua vida, porque você vai estar mais alinhado, né, com as suas escolhas. Não é um chefe que vai estar, né, definindo o seu dia, a sua agenda, o seu horário, a hora que você tem que passar com seu filho, a hora que você tem que ficar com seu marido. Existe uma flexibilidade. Tem seus desafios? Óbvio, tem grandes desafios. Agora, não é abrir uma empresa que é uma portinha, é abrir uma empresa que é um computador. E todo um movimento ali
de criar uma estrutura de conversa, né, para que a minha ideia, a minha mensagem chegue nas pessoas. E eu acho que a gente está precisando disso, de buscar ampliar mais as oportunidades de troca para que a criação humana se desenvolva e a gente não fica mais copiando as pessoas, e sim unindo talentos, pessoas com experiências diferentes e entendendo o que a gente pode fazer junto, como que a gente pode criar uma conversa, como que a gente pode melhorar o mundo, porque é sobre isso. Eu acho que, só para finalizar, eu acho que é muito importante a gente falar o quanto nós, como profissionais da área criativa, a gente busca o tempo todo se reinventar e se atualizar. Então, eu acho que um ponto muito importante para falar aqui é: eu tenho bloqueio, eu cheguei num momento ali que eu não estou conseguindo desenvolver, estou estagnada. Acontece. Busca um curso. Busca uma pessoa para te dar uma mexer mentoria. O doce aonde aquilo, essa pauta está acontecendo. Saia da zona de conforto. Ficar reclamando não vai resolver adiantar. nada. Então, assim, existem milhares e milhões de ferramentas para fazer você melhorar, aperfeiçoar. Acho que qualquer tipo de conhecimento, ele é muito bem-vindo. Só um exemplo final. A moça do supermercado Walmart. A tia, que era caixa do supermercado Walmart. E aí ela trabalhava e ela queria fazer exercício. Uma dona de casa, sabe? Nas horas que ela não estava trabalhando. E aí ela começou a fazer exercício e falou: Vou gravar aqui eu fazendo exercício para ver se eu me motivo e eu encontro aqui pessoas. E ela era tão autêntica no jeito dela. Não, tu sai daqui do Walmart, aí eu vou lá fazer os exercícios. Vamos comigo, galera. Todos os dias essa mulher fazia os exercícios dela. E ela começou a atrair mães, mulheres também, na mesma circunstância. Que se viam: nossa, essa mulher tá me animando, eu vou lá. Eu vou fazer com ela. Agora a mulher tem uma comunidade de não sei quantos milhões de assinantes, pagando ali seus $20 por mês. Faz as contas. Então, acho que, assim, ela saiu de caixa do Walmart e conseguiu ter oportunidade de ter mais poder de escolha sobre o tempo dela. E se tornou também a própria CEO da própria vida, né? Que a Duda fala, eu adoro. Gente querendo ouvir, é só a gente falar. Exatamente. A gente precisa se nutrir, né? E a gente precisa disso, gente, porque o digital, por mais que a gente tenha um monte de gente falando sobre tem que fazer isso e tem que fazer aquilo, a gente precisa estabelecer uma cultura mais saudável, mais ética, responsável e que também gere oportunidades para outras pessoas, para outros indivíduos, né? Sim. É isso, gente. Eu queria muito te agradecer, amiga. De verdade, foi maravilhoso ter você aqui. Quem sabe, num outro momento, a gente vem aqui só para falar sobre inteligência artificial. Ai, sim. Eu acho que tem muito para ser falado e pode ser muito, explorado. Né, colaborar com a nossa vida. Com certeza. E eu acho que as pessoas têm muita dúvida ainda sobre. E queria agradecer vocês por terem acompanhado toda essa temporada aqui junto com a gente. Finalizar aqui com chave de ouro com a Camilinha, que é uma pessoa que faz parte 300% da nossa história, da nossa vida. E é isso, amiga. Muito obrigada por ter topado. Camilinha. Eu que agradeço. Fiquem de olho, porque vem muita coisa boa por aí. Aguardem. Aguardem. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.